No século XX, uma revolução tecnológica chegou ao Brasil. A televisão estava a caminho, o meio de comunicação que iria transformar a maneira como nos informamos e nos entretemos. Assis Chateaubriand foi o responsável pelo pioneirismo da transmissão do sinal de televisão no país. Jornalista, empresário e político brasileiro, Chateaubriand criou o Diário dos Associados, um conglomerado de mídia no país. E para realizar o projeto de implantação da televisão no país, Chateaubriand viaja para os Estados Unidos em 1949, onde fechou o contrato com a empresa RCA e comprou todo o equipamento necessário para montar a sua emissora. Após o fechamento do contrato, Chateaubriand percebeu que não havia aparelhos de televisão no país e conta-se que, prontamente, ele importou cerca de 200 aparelhos para o Brasil e os colocou em pontos estratégicos na cidade de São Paulo, como em vitrines de lojas, alguns bares e um em especial no saguão do Diário dos Associados. Em 18 de setembro de 1950, vai ao ar a primeira emissora de televisão da América Latina, a TV Tupi, com o programa Show na Tábua, que tinha música, dança e humorismo. Houve diversos problemas técnicos, mas o programa foi ao ar mesmo com essas dificuldades iniciais. Nas primeiras transmissões, logo após o programa, a TV saía do ar, pois ainda não havia nenhuma programação para as próximas horas. Mas logo então, isso começou a ser resolvido e a TV Tupi passou a desenvolver a sua programação. Desta segunda, 7h15, os Panquecas, um novo horário conquistado pelas crianças. 10 para as 8, Rede Tupi de Notícias. Espaço 1, Esportes. 9 da noite, estreia Gaivotas. O reencontro do tempo perdido 30 anos depois. Programas que antes eram realizados no rádio passaram a ser adaptados às telas. A televisão brasileira teve como herança o rádio e foi estruturada a partir dele, diferente da televisão norte-americana, que tinha sua base no cinema. Além disso, muitos artistas, técnicos e outros colaboradores do rádio e também do teatro migraram para a televisão. Diante desse atraso estrutural, a televisão sofreu bastante para se adaptar no Brasil e se iniciou com muito improviso. Com o tempo, a TV Tupi se consolidou e a emissora passou a investir em telenovelas. Inicialmente, contava com uma estrutura simples, com poucos elementos cênicos, como cortinas, trainéis forrados e alguns elementos estruturais padronizados. A televisão começou então a contar com uma equipe mais estruturada. Entre diversos nomes, podemos destacar como pioneiros Pernambuco de Oliveira, Ciro Del Nero e Xanga de Garcia. Pernambuco de Oliveira era um renomado cenógrafo, figurinista, diretor e dramaturgo que desempenhou um papel de destaque na cenografia teatral nas primeiras décadas da era moderna do teatro brasileiro. Além disso, ele foi pioneiro em sua contribuição para a televisão brasileira e levou toda a carpintaria teatral para a TV. A seguir, veremos um recorte de um mini documentário produzido pela Funarte sobre Pernambuco de Oliveira. Desde o início, qualquer trabalho dele, tentar responder ao diretor e ao dramaturgo. O diálogo dele com o cena técnico era impressionante. Tanto a cenografia como o figurino, a mesma coisa. Esse desenho falava, tudo tinha um sentido. A partir dali, ele dizia, nada é gratuito no palco. Entre os anos 50 e 70, o dedicado Pernambuco conquista 2 medalhas de ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Em paralelo, Pernambuco vai construindo um sonho, o teatro infantil. Em parceria com Pedro Veiga, cria o Teatro da Carochinha, a primeira companhia brasileira dedicada só para crianças. Na televisão, Pernambuco esbanja suas múltiplas habilidades na TV Tupi, depois TV Rio e Continental. Ele foi o pioneiro e ele levou para a televisão o quê? Toda a carpintaria teatral. Ele foi diretor, ele foi cenógrafo, figurinista, produtor, tudo.
O Grande Teatro Tupi foi um teleteatro produzido pela TV Tupi, em que Pernambuco de Oliveira atuou como cenógrafo. Era um programa apresentado ao vivo, sem uso de videotape e sujeito a diversas falhas e imprevistos. Um dos principais desafios desse programa era trazer a cenotecnia teatral e adaptá-la para a televisão. O Sérgio organizou o que viria a ser o Grande Teatro Tupi, que durou 10 anos. Foi de 56 a 66, se não me engano. E quando nós chegamos no Rio com o TBC em 1956, para uma temporada no Rio, eu fui à TV Tupi, o Guilherme Figueiredo dirigia a TV Tupi nessa época. O Tchely tinha desistido do Grande Teatro, que existia há 2 ou 3 meses com o Tchely. E nós fomos nos oferecer para dar continuidade a esse programa. O Guilherme achou que era muito difícil a gente fazer toda semana, porque ele tinha visto que o Tchely tinha desistido. Digo a ele, garanto a você que eu consigo fazer. Nós estreamos com os Espectros de Ibsen, foi um grande sucesso. Devia haver uma outra pessoa para continuar a fazer. Uma semana assim, o outro grupo, uma semana assim, o nosso grupo. Mas achou que o Guilherme, pelo resultado de público, pela aceitação também da crítica de televisão da época, que o nosso programa devia ser feito só conosco. Pernambuco adaptou a cenografia de forma realista, buscando trabalhar com elementos que identificassem o personagem. A maioria dos cenógrafos faziam somente o projeto arquitetônico, enquanto Pernambuco queria trazer elementos necessários para a ação dramática, para que, através desses poucos elementos, fosse possível caracterizar o espaço sem sobrecarregá-lo. Primeira, a segunda e a terceira. A primeira te ensina. Um dos elementos criados por Pernambuco e adaptado para a televisão foi a verga em arco, o que na cenografia televisiva foi chamada de pernambuquinho. Ele também introduziu o sistema de equivalência de matizes cromáticas para tons de cinza. Já que a televisão na época era em preto e branco, era necessário adaptar as cores do cenário e figurino para essa representação, garantindo assim a qualidade visual das cores que seriam utilizadas. Além disso, ele adaptou as tapadeiras que anteriormente eram trainéis forrados de tecido ou papel e colocou compensado, para que assim pudesse trazer mais verdade à cena. Podemos assim dizer que Pernambuco trouxe uma estrutura melhor para a cenografia na televisão. Outro grande nome foi o de Ciro Del Nero. Ele foi cenógrafo e diretor de arte e teve grandes contribuições para a TV Tupi, TV Excelsior e Rede Globo. Ciro criou o design das logos da TV Tupi, abertura de diversas novelas e programas, como Éramos 6, Fantástico, entre muitas outras. Veremos um recorte a seguir de uma entrevista de Ciro Del Nero. Meu nome é Ciro Del Nero, fui diretor de arte e diretor de cenografia da Rede Tupi Televisão em São Paulo e Rio de Janeiro. O trabalho era cheio de dedicação e o que produzíamos era realmente algo que era significativo. Porque anos depois, trabalhando na Rede Globo, etc., nas reuniões de criação, nós, velhos companheiros da Tupi presentes agora lá na Rede Globo, sempre lembrávamos que aquelas ideias já tinham sido realizadas décadas antes na Rede Tupi de televisão. A criação na Tupi era uma coisa, foi fundamental para o desenvolvimento de variações dessas criações nas décadas seguintes nas outras televisões. Eu me orgulho muito de ter passado pela Rede Tupi de televisão, muito. Ter sido diretor de arte e diretor de cenografia. Como vimos, a cenografia desempenha um papel fundamental na criação de espaços que ajudam a contar uma história, transmitir uma atmosfera e envolver o público. A história da televisão no Brasil é composta de desafios, transformações e continua em evolução. E o objetivo desse projeto foi resgatar, através de um recorte, a história da cenografia na televisão brasileira.